Fala pessoal, hoje vim dar uma dica prática e um bizu para vocês de como identificar as valvulopatias na ausculta cardíaca. Antes de mais nada é importante compreender o que são as válvulas. As válvulas nada mais é que são estruturas anatômicas que servem para dividir, as câmeras, os átrios dos ventrículos e os ventrículos dos grandes vasos da base. Eu tenho 4 válvulas no meu coração, sendo 2 as átrios ventriculares, que são a tricúspide e a válvula mitral. Também tem a válvula pulmonar e a válvula aórtica. Entendido isso, vamos para a função das válvulas. As válvulas são utilizadas para garantir um sentido unidirecional do sangue através do meu coração. Então, quando eu tenho uma valvulopatia, eu tenho uma disfunção estrutural ou da própria função dessa válvula, sendo elas divididas ou classificadas em 2. São as estenoses, que nada mais é que são alterações fazendo com que a válvula não se abra de maneira efetiva, ou seja, ela fica aberta parcialmente, e depois a gente vai entender o que isso vai fazer no fluxo sanguíneo através do coração, Então ela dificulta a passagem de sangue através dela. E temos as insuficiências, que são um fechamento inadequado da válvula, ou seja, ela não fecha de maneira adequada. E como eu consigo identificar essas alterações tanto de estenose quanto de insuficiência dessas válvulas através da ausculta? Preparei para vocês aqui que são 3 etapas, na verdade são 4, mas a gente dá uma roubadinha numa etapa. Primeiro passo que vocês precisam entender é conseguir identificar o ciclo cardíaco, porque essas alterações valvulares, elas provocam sopros, e esses sopros a gente vai conseguir topografar através da ausculta cardíaca, mas para isso a gente tem que compreender como funciona o ciclo cardíaco e o som normal da ausculta, que seria o B1 e o B2. Temos o ciclo cardíaco, ele é dividido em 2 fases, A gente tem a sístole e a diástole. Esse sangue, normalmente ele vai chegar no meu coração, através das pulmonares ou através da grande circulação pelas cavas. Esse sangue, ele escorre através dessas válvulas atrioventriculares para o meu ventrículo. Depois dessa etapa, inicia a sístole, que é o processo de ejeção do sangue através da artéria aorta e também através do tronco da artéria pulmonar para a minha grande e pequena circulação. Nesse momento que eu estou iniciando a sístole, acontece o fechamento das válvulas atrioventriculares. Isso a gente representa como o TUM. Esse início da sístole, que na ausculta a gente vai perceber como o TUM, é o B1. E o B1 marca o quê? Ele marca o início da sístole. Então, quando você está auscultando o paciente, você escuta o TUM. É o início da sístole. Depois que esse sangue ele foi ejetado na sístole, tanto para a circulação sistêmica quanto pulmonar, e quando esse ventrículo começa a relaxar, a pressão que estava fazendo com que esse sangue fosse ejetado através do meu coração, ela reduz, fazendo com que o sangue que estava armazenado aqui tanto na aorta quanto na pulmonar, ele volte de maneira retrógrada e feche as válvulas semilunares, fazendo o meu tá, que é o B2, ou seja, marca o início da diástole. O meu ciclo cardíaco fica organizado na ausculta cardíaca, para a gente conseguir identificar essas 2 fases, em B1, que é o TUM, que seria um som mais grave e mais alto, e o tá, que é um som mais agudo e mais curto. Então, na ausculta cardíaca, quando eu estou auscultando o paciente, o primeiro passo para a gente identificar uma valvulopatia é saber se localizar em qual momento do ciclo cardíaco está acontecendo esse sopro. Vamos por um exemplo prático. Veja, aqui eu fiz essa linha do tempo, marcando aqui o TUM, que é o B1, que é o início da minha sístole. Então acontece todo esse processo de ejeção de sangue aqui. Depois essa pressão diminui, esse sangue volta de maneira retrógrada e fecha as válvulas semilunares, fazendo o meu tá. Então o ciclo ficaria assim. TUM, que marca o fechamento das válvulas atrioventriculares e a abertura das minhas válvulas semilunares, que é o início da sístole. E o tá, que é o fechamento das minhas válvulas semilunares e a abertura das minhas válvulas atrioventriculares, que é o início da diástole. Entendido isso, agora fica simples entender as valvulopatias, porque as valvulopatias, como eu falei para vocês, nada mais é que são sopros, que são sons adicionais que eu vou auscultar, além desse TUM e o tá tradicional que a gente já conhece. O primeiro passo é compreender o ciclo cardíaco, o TUM, tá, pra gente saber onde que é o início da sístole, o início da diástole. O segundo passo é identificar em que momento esse sopro está acontecendo, se ele é um sopro sistólico ou um sopro diastólico. Então, como que eu vou fazer isso? Se eu estou auscultando meu paciente, eu escuto o TUM, que seria o B1, e em seguida eu escuto um tá, que é o B2, que é o fechamento da válvula semilunar, que é o início da diástole. Depois eu escuto o TUM, tá, novamente, e assim se repete, TUM, tá. Isso me identifica o quê? Um sopro sistólico, porque ele está acontecendo depois do TUM, que é meu B1, que marca o início da sístole. Já quando eu estou escutando meu paciente, um som assim, TUM, tá, TUM, tá,
Isso seria um sopro diastólico. Essa é a nossa segunda fase. Recapitulando. Primeira fase, a gente tenta identificar o B1 e o B2 para saber que ponto do meu ciclo cardíaco eu estou. E depois eu vou tentar identificar essas valvulopatias que vão produzir sopros, que é a minha segunda etapa. Seguimos. A terceira fase, que eu dou uma roubada, aqui é uma coisa mais para especialista, né? Normalmente os professores gostam de cobrar na prova, mas na prática é muito difícil a gente conseguir identificar dessa maneira. Mas se vocês quiserem tirar um print para ver depois, que seria a intensidade, depois que eu identifiquei esse sopro, esse histórico diastólico, teoricamente eu deveria identificar a intensidade desse sopro, que ele vai de 1 a 6, né? Que seria a intensidade desse sopro, que é a altura que você está escutando esse sopro. E também eu posso classificar ele através de quando ele começou dentro da minha sístole e da minha diástole. Para isso eu tenho 4 classificações possíveis. Vamos seguir pelo exemplo que o meu paciente ele tem um sopro sistólico. Então estaria tum, tá, agora eu preciso identificar quando esse sopro começou dentro desse ciclo. Se foi bem no início, depois do tum, seria tum, e ele já acaba, é um sopro proto, e no caso, sistólico. Mas se fosse um sopro diastólico, seria um sopro proto-diastólico. Seria no início da sístole ou no início da diástole, se fosse um sopro nessas duas condições. Depois, o segundo sopro que eu posso classificar seria um sopro meso. O que seria um meso? Ele está na metade. Você ausculta a primeira ou segunda bulia cardíaca, seria o tum, ele demora um pouquinho, depois ele diminui de volta e você escuta o tá. Isso seria um sopro meso. Então, poderia ser um sopro mesosistólico ou mesodiastólico. A outra classificação que eu tenho possível também seria um sopro telesistólico ou telediastólico, que esse sopro acontece bem no final, né, de um ciclo e início do outro. Seria um tum, depois um e um tá, por exemplo. Então ele começou no final. Seria um sopro telesistólico ou poderia também ser um sopro telediastólico, dependendo daquela condição que a gente classificou na etapa anterior. A última classificação que a gente possui, que seria um sopro holo ou um sopro pan, que é a mesma coisa, né? Seria um sopro que ele dura o ciclo todo. Aqui naquele exemplo que a gente já comentou no sopro sistólico, seria um tum, tá, como ele durou todo o ciclo, a gente classifica ele como um sopro holo. Daí, no caso aqui, seria um sopro holosistólico, ok? Na prática é bem difícil a gente conseguir identificar isso aí. Lembra que a gente fez essa classificação aqui em sopro sistólico e diastólico? Eu falei que era quase 50%, 70% para você conseguir se dar bem no diagnóstico das valvulopatias. A gente vai entender isso por quê. Primeiro, a gente vai comentar um pouquinho sobre os sopros sistólicos e as possibilidades de diagnóstico nesses sopros. Temos os sopros sistólicos, né, que ele pode ser tanto do lado do coração esquerdo, que seriam tanto alterações na minha válvula aórtica, né, ou mitral, e também tem do lado direito, que seria na válvula tricúspide ou pulmonar. Aqui a gente vai enfocar mais nas válvulas, né, do lado esquerdo, que são as que trabalham com maior pressões e que, grande maioria das vezes, são as que geram mais problemas, né, de valvulopatias. Veja, quando eu tenho a sístole, o início da sístole é marcado pelo fechamento da minha válvula atrioventricular, a abertura da minha válvula semilunar. Ou seja, as duas possibilidades de alteração que eu tenho vai ser ou eu vou ter uma alteração nessa válvula aqui, na mitral, na aórtica, na mitral ou na aórtica. E como eu faço para identificar se é uma estenose ou uma insuficiência? Aí eu criei esse mnemônico aqui para facilitar um pouco para vocês, que seria o AESIM. E aqui a gente vai entender como ele vai ajudar vocês a fazer os diagnósticos. Por que o A é sim? O sim está aqui porque é um sopro sistólico, ok? Então a gente já identificou com sopro sistólico. Agora eu preciso identificar, topografar qual válvula ela está alterada e qual seria a condição que ela está apresentando. Se é uma estenose, que é um estreitamento, ou uma insuficiência, que é um não fechamento dessa válvula de maneira adequada. No sopro sistólico eu faço esse mnemônico do A é sim. O que seria isso? Se durante a minha sístole eu vou lá, aqui está o meu paciente, eu vou lá no foco aórtico, certo? E eu estou auscultando um sopro sistólico. Esse sopro sistólico seria aqui, né? Tum, tá. Tem um sopro sistólico. No caso aqui é o meu foco aórtico e eu identifiquei que é um sopro sistólico. Qual alteração valvular está acontecendo? Seria uma insuficiência ou uma estenose? Aí com esse mnemônico fica fácil, porque o AE seria aorta e esse E é de estenose. Vamos voltar aqui para o desenho que vocês vão compreender bem. Quando eu tenho uma alteração na minha válvula aorta, que eu percebi na ausculta e identifiquei que é um sopro sistólico, ou seja, na sístole, esse meu coração ele ejeta o sangue através da aorta para mandar o sangue para o corpo. Se eu tenho uma alteração nessa válvula durante a sístole, significa que eu tenho uma estenose nessa região. A válvula está parcialmente fechada, então ela está dificultando a passagem do sangue através da aorta. Isso gera esse sopro, que é um sopro sistólico, ok? Agora outra possibilidade que a gente pode ter também, pensando em outro foco. Agora eu estou lá no meu foco mitral, ausculto esse som. Tum, tá. Estou diante de um sopro sistólico em foco mitral.
aí a gente volta para esse mnemônico aqui que eu criei para vocês. Se for um sopro no foco aórtico, a gente já conseguiu identificar que seria uma estenose. Agora, se fosse no foco mitral, seria uma insuficiência mitral. Por quê? Na sístole, o início da sístole ele é marcado pelo fechamento das minhas válvulas atrioventriculares, que seria o TUM, e abertura e injeção desse sangue através dos grandes vasos, certo? Quando eu tenho uma alteração de sopro sistólico em foco mitral, provavelmente no momento da contração do meu ventrículo, esse sangue, ao invés de ele ser direcionado através da aorta, ele teve um refluxo, ele retornou para o átrio esquerdo, porque a minha válvula mitral ela está insuficiente, ou seja, ela não está com fechamento adequado. Eu estou dando um foco aqui no coração do lado esquerdo, pessoal, mas essas alterações, se eu encontrar do lado direito, seguem o mesmo princípio, né? Se eu tenho um sopro tricúspide e um sopro sistólico, ele vai ser uma insuficiência. Se for um sopro na minha válvula pulmonar, seria uma estenose. Passando agora para o sopro diastólico, primeiramente eu vou tentar identificar esse sopro diastólico, então ele ocorreria durante a diástole. Seria um tum, tá, shh, tum, tá, shh. Agora eu vou para o meu foco para identificar qual a válvula que está alterada. Vamos pensar que a gente está lá no foco mitral. E eu escutei esse barulho. Qual alteração eu espero encontrar nesse caso? Aí tem outro mnemônico para ajudar vocês. Aqui foi o AE-SIM e aqui é o MED-AI. Qual que é a ideia? O MED, o M de volta é de mitral e o E é de estenose. E o D seria de diástole. Vamos lá para ver como isso fica. Na diástole a gente não tem o enchimento dos meus ventrículos, né, através do sangue que ele escorre através dos átrios, né, vindo da circulação pulmonar ou da circulação sistêmica, se for desse lado. Ou seja, quando eu tenho um sopro diastólico, se for num foco mitral, por exemplo, ou tricúspide atrioventricular, eu tenho uma estenose, que seria o quê? É uma dificuldade desse sangue passar através do átrio para os ventrículos, porque a minha válvula ela está estenosada, ou seja, ela está com abertura deficiente. Esse sangue, quando ele passa através daqui, ele gera esse sopro, que é um sopro diastólico. Ok? Agora vamos terminar nosso mnemônico do MED-AI. Aqui vocês já sabem que é um foco aórtico, e aqui é de insuficiência. Então seria um tum, tá, shh, em foco aórtico. Voltando para o desenho, a gente sabe que na sístole esse sangue é ejetado através da aorta, né, para a grande circulação, e depois ele retorna um pouco, e esse retorno faz com que o fechamento dessa válvula semilunar, fazendo o tá, e fazendo a irrigação das coronárias, né, e da perfusão do coração. Se eu tenho um tum, tá, é o fechamento da válvula semilunar, e quando eu tenho um shh em foco aórtico, significa que essa válvula ela não conseguiu se manter fechada, e esse sangue que estava aqui parado na aorta, ele desce, causando que uma insuficiência da válvula aórtica. Então, por hoje era isso. Se esse vídeo foi útil para vocês, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até o próximo vídeo.